Hoje eu preciso comentar uma entrevista feita pelo portal UOL com a ex-senadora Heloísa Helena, que chegou a ser, na eleição de 2006, a terceira colocada em número de votos na eleição presidencial, inclusive. E ela deu uma entrevista que gerou polêmica, que gerou reações aí inflamadas, pessoas ficaram, algumas aplaudiram a posição da Heloísa Helena, outros ficaram revoltados. Basicamente o que ela disse nessa entrevista é que nesse momento, né, ela pertence ao partido Rede, nesse momento há uma divisão no partido e uma parte vai apoiar ou pretende apoiar o Lula e outra parte está dividida ali, mas pretende apoiar o Ciro Gomes, que é o caso dela. E ela diz ali que não há possibilidade nesse momento de alguém forçá-la a apoiar o Lula, a campanha do Lula. Pelo menos no primeiro turno, né? Que a gente fala aqui do primeiro turno, que é quando todos nós, né, eleitores, podemos ali optar por quais projetos nos dizem mais respeito. Então essa entrevista gerou repercussão e eu recomendo que você assista, porque é bem interessante a posição da Heloísa Helena. Ela fala coisas muito, interessantes mesmo sobre a política brasileira, sobre a trajetória dela, o caminho dela junto com o PT, depois fora do PT, o modo como ela entende a sociedade. Então a gente fala de uma participante do jogo político eleitoral e que tem considerações aí que são bastante pertinentes. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, porque eu acho que eu vou abordar alguns tópicos aqui que as pessoas não vão gostar muito, mas vale comentar. Mas antes disso, hoje entrou no ar a nova parte da minha série Fragmentos Nômades, chamada Noites Insones em Madrid. E nele eu relato o período que eu passei em Madrid com a minha esposa, quando nós tivemos nosso filho em Madrid. Eu não sei dizer se foi o período mais difícil da minha vida, mas certamente foi um dos mais complicados, foi o fundo do poço mesmo. Então foram muitas dificuldades e eu conto ali algumas delas nesse texto. Então vá lá, confira, eu vou pôr o link aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Confira. Noites Insones em Madrid. E esse texto faz parte da coleção da Amazon chamada Leituras Rápidas. Então vamos falar aqui sobre a entrevista de Heloísa Helena e por que gerou repercussão, né? Por que gerou essa reação? Gerou uma repercussão porque ela fala muitas coisas ali sobre o Lula, né? Sobre a percepção dela de que ele era de fato culpado pelos crimes de corrupção, que ele sabia o que estava acontecendo, que se omitiu, que foi conivente, então pode ser que nesse ponto tenha pegado para muita gente. Mas quando se trata do apoio eleitoral, e esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje aqui, quando ela fala sobre o apoio eleitoral e que ela não pretende apoiar no primeiro turno o Lula porque ela tem divergências programáticas, sabe, profundas com o PT ou com o Lula, a gente tem que partir da noção, gente, nós eleitores certamente não temos obrigação de escolher entre um candidato ou outro, né? Vamos supor que você tenha a disputa que se delineia, que parece que vai acontecer entre Lula e Bolsonaro. Você não tem obrigação nenhuma, nem no primeiro turno, nem no segundo turno, de escolher nenhum dos dois. E eu vou explicar para você aqui por quê. Bem, vão surgir várias chapas, vão surgir vários candidatos, alguns alinhados à esquerda, outros alinhados à direita, e você tem ali as opções de escolher esses candidatos. Você tem suas opções mesmo sabendo que a chance de seu candidato vencer é mínima. Você tem essa possibilidade. Você pode, por exemplo, né, vamos supor que você queira votar no Alessandro Vieira, né, se vier a ser candidato. Você tem essa opção. Ele está lá com 1% de intenções de voto, ou 0%, sei lá quanto que ele tem, mas você tem essa opção. Você pode escolher porque aquele candidato representa aquilo que você pensa. Ou votar no Moro, ou votar no Ciro Gomes, ou votar no Lula, no Bolsonaro, em quem quer que esteja na corrida. Você tem essa opção. Inclusive você tem a opção de não votar, ou de votar nulo, votar branco. Ou seja, você tem essa opção de não ir para a urna. Você não concorda com a eleição, você acha que aquilo ali é uma farsa, é um circo, e você não quer ir. Você tem esse direito. Isso também vale para o segundo turno. Você tem a opção entre dois candidatos, e você pode votar nulo, branco, ou não comparecer às urnas. E aqui a gente entra na natureza do jogo democrático, do jogo eleitoral democrático, como funciona. Porque as democracias elas são muito frágeis, a gente falou várias vezes sobre isso, né? São sistemas que estão em constante ameaça por forças autoritárias, que querem romper o jogo democrático, que querem pôr fim ao voto popular, ou usar o voto popular para manter um regime autoritário, como acontece em alguns países. Então, assim, é um sistema frágil, é um sistema que está em perigo, mas, por outro lado, o modo como ele é estruturado, né, esse sistema, o modo como ele é organizado, ele é feito para que não haja abalos. Ele é feito para se autocontrolar. Então, assim, você tem lá os freios contrapesos da democracia, uma série de procedimentos, uma série de princípios, uma série de divisões de poder, de diluição de poder, para que ninguém tenha, sabe, poder absoluto e manipule o jogo completo. Então, assim, você tem a divisão de poderes, a divisão tripartite no Brasil, que é o executivo, o judiciário e o legislativo, que é justamente para dividir o poder, para diluir o poder, e assim que essas forças se equilibrem, que esses poderes se equilibrem. Então, a estrutura democrática, né, a estrutura do regime democrático, ela é feita para não haver grandes abalos. E aí as conquistas, elas são graduais, elas são progressivas, né, ou regressivas, mas elas são passo a passo. O regime democrático, ele é antirrevolucionário em essência, porque
Do mesmo modo que uma revolução pode mudar tudo do dia para a noite, essa revolução pode desaparecer do dia para a noite também. Ela pode haver uma contra-revolução e todas essas conquistas que ocorreram na revolução, ou todos os direitos que foram perdidos na revolução, podem ser revertidos no dia seguinte. Então o regime democrático ele é feito de modo que, paulatinamente, né, passo a passo, pouquinho a pouquinho, você vai conquistando certos direitos e vai se adaptando aos tempos. Então a democracia, ela é isso, né? É frustrante muitas vezes, porque a impressão que dá é que não avança, mas os avanços são lentos, os avanços são progressivos, os avanços demoram muito tempo, décadas ou séculos às vezes. Certas conquistas de hoje foram semeadas 50 anos atrás ou 100 anos atrás. Então é algo frustrante para quem participa desse jogo, porque a sensação muitas vezes é de que o eleitor comum não tem voz, não há poder, não há controle, não há progresso, não há desenvolvimento, mas se você olhar no longo prazo, aí você percebe que há avanços. Basta a gente pensar, por exemplo, né, só para abrir um parênteses aqui, que em 1800, no Reino Unido, apenas em torno de 5, 6% dos britânicos tinham direito a voto. Ou seja, apenas 5% dos britânicos podiam escolher quem os representaria no parlamento britânico. E era o mesmo percentual nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é considerado o modelo democrático republicano mais antigo vigente no mundo, né? Então, assim, surgiu no século XVIII, final do século XVIII, e em 1800 apenas 5% dos americanos tinham direito a voto, tinham direito de escolher os representantes dos Estados Unidos. Se for pensar, né, progressivamente, o modo como foi se dando, né, a busca por direitos políticos, a busca por direitos civis, o modo como a população desses países foram se movimentando, hoje você percebe que uma vasta maioria das pessoas que antes não tinham voto, hoje tem voto. Isso inclui mulheres, inclui negros, inclui minorias, das mais diversas. Então essas pessoas que estavam fora do jogo político eleitoral, com o tempo, com a disputa, com lutas acontecendo no dia a dia, passaram a adquirir o direito ao voto e passaram a poder escolher seus candidatos. Então a disputa eleitoral, ela parte desse princípio, né? Grupos que antes não tinham direito, agora têm direito e eles querem se ver representados no Congresso, querem se ver representados na política, querem se ver representados na presidência. 10 dias atrás eu falei uma coisa para vocês e acho que vale dissecar um pouquinho mais para você entender de onde eu parto e qual é a minha visão sobre isso. Dias atrás eu falei para vocês aqui que se você for pobre, que você, em tese pelo menos, deveria votar em candidatos de esquerda, e se você for da elite, em tese você votaria em candidatos de direita. E por que isso acontece, né? Por que eu penso isso? Por que se dá isso na realidade? Pensando nessa trajetória da democracia, né? Nesse passo a passo da democracia. 5% da população tinha direito a voto no Reino Unido e 5% tinha direito a voto nos Estados Unidos. Por quê? Quem eram esses 5%? Né? Quem eram essas pessoas que tinham direito a voto? Em grande parte eram pessoas que tinham terras, proprietários rurais, pessoas ricas, da elite, instruídas, alfabetizadas, ou seja, você tinha um grupo muito diminuto, homens, né, obviamente, homens brancos, negros não tinham direito a voto, nos Estados Unidos pelo menos, você tinha uma elite muito restrita que era quem ditava os rumos da nação, que era quem votava e que era quem se elegia também, né? Eram as mesmas pessoas que estavam ali no poder, orbitando o poder e controlando os rumos de uma nação. E daí quando você começa a ter conquistas de outros grupos para poder participar do jogo eleitoral, isso é principalmente uma obra de grupos considerados de esquerda na época, né? Porque assim, a gente fala de esquerda, a gente fala aqui no cenário pós-Revolução Francesa, depois de maneira mais moderna, no final do século XIX, que vai se configurando as principais vertentes ideológicas que hoje ainda pautam o debate público. A gente fala de grupos que se opunham ao que estava estabelecido, ao que era o regime, ao que era o establishment. Eram grupos que estavam em oposição, e daí eles vêm forçando para que esse jogo se amplie. Nós estamos fora, queremos entrar nesse jogo. Então esses grupos de esquerda, seja uma esquerda liberal inicialmente, né, versus conservadores, seja uma esquerda progressista, comunista ou socialista que surge depois, esses grupos surgem em oposição ao poder, surgem em oposição a quem está no topo para tentar entrar nesse jogo. Também quero estar aí, também quero participar desse jogo. Quando eu falo que você é pobre ou minoria, qualquer que seja, deveria escolher um representante de esquerda, é porque você possivelmente não está representado ou está subrepresentado na política. Então, assim, você tem que encontrar aquelas pessoas que vão defender os seus interesses. E dentro de uma outra questão, quando eu falei isso, que algumas pessoas disseram assim, essa é uma espécie de maniqueísmo, né, querendo dizer que a esquerda é boa e a direita é ruim, é má. E não é isso, não é isso. Porque, assim, uma pessoa egoísta, ela é má, necessariamente? Uma pessoa egoísta, que pensa só em si própria, ou só no seu grupinho, ela é má? Não quer dizer que seja má. Dias atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre alguns cenários, né, que você teria que escolher entre sua família, ou pessoas que você ama, ou amigos, em relação a desconhecidos. Então vamos supor que você tenha,
sabe? Pessoas com fome, você tem um pedacinho de bolo e você pode escolher dar esse pedacinho de bolo para seus parentes, seus amigos, pessoas que você ama, ou dar para desconhecidos. Para quem você vai dar esse pedaço de bolo? Para matar a fome dessas pessoas. Você vai dar para quem você conhece, para quem você gosta, para quem você ama. Então, a disputa que se dá politicamente, socialmente, tem a ver com um grupo que detém o privilégio e não quer abrir mão dos privilégios porque está protegendo a sua própria identidade, e grupos que estão fora dos privilégios, querendo privilégios e que estão buscando espaço nesse jogo. Se você tem privilégios, você provavelmente não quer abrir mão desses privilégios. Talvez você seja consciente, não, eu acho que é injusto, eu quero abrir mão, mas provavelmente você não vai querer abrir mão disso. Isso não é ruindade, isso não é ser mal, isso é querer resguardar aquilo que você tem. Mas quem está fora também não é nem bom nem mal, pode ser mal inclusive, mas quer um espaço, também quer ter um lugar ao sol. Então a disputa é basicamente isso. E daí, para poder simplificar um pouco aqui essa noção, né, de esquerda e direita, e aqui vou tentar resumir aquilo que muita gente dedica livros para isso, né? Basicamente a diferença entre a direita e a esquerda é que a direita defende que existe uma hierarquia social. Existe uma hierarquia, alguns estão no topo, alguns estão no meio e muitos estão na base. Essa é a hierarquia. E segundo a direita, se você tiver mérito, se você tiver qualidades, se você for dedicado, trabalhar bem, você vai conseguir galgar essa hierarquia e chegar no topo, talvez. Ou preservar, né, o seu status nessa hierarquia. Se você pensar, por exemplo, no Jordan Peterson, que é um expoente agora, né, dos direitistas modernos, o que ele diz é basicamente isso. O Jordan Peterson, ele diz que existe essa hierarquia e não é apenas entre os humanos, não. Isso é uma coisa natural. Todos os animais possuem isso. E a disputa é para galgar essa hierarquia. E daí a esquerda, o que diz o seguinte, essa hierarquia ela é artificial, ela é inventada, ela não é natural. Ela foi criada pelos homens. É decorrente da ação humana. Essa hierarquia existe. Então a gente tem que ou tentar criar uma estrutura horizontal, de modo que pessoas que não têm oportunidade hoje possam ter oportunidade, e daí sim talvez galgar uma hierarquia muito menos drástica, né, muito menos brutal do que é atual, ou romper com a hierarquia, ou acabar com essa hierarquia. Não funciona esse modelo. A gente tem que destruir essa hierarquia e criar uma sociedade na qual as pessoas tenham direitos iguais e oportunidades iguais e condições iguais para ter dignidade e decência. Então você tem grupos de esquerda que pensam isso. E a direita basicamente defende isso, né? Existe hierarquia, ela pode ser injusta, mas não há como evitar lidar com essa hierarquia. O que acontece quando há o jogo eleitoral é que muitas pessoas elas sentem que o jogo eleitoral não as representa. Elas estão tão fora dessa hierarquia, elas estão tão fora dessa disputa eleitoral, que nenhum dos candidatos parece que vai defender aquilo que eles querem, aquilo que eles precisam. E aí, por exemplo, se a gente for pensar no anarquismo, né, que é um movimento que surge no século XIX, principalmente, né, de maneira mais organizada e mais conceitualmente elaborada, o anarquismo russo, por exemplo, ele era conhecido como niilismo político. Porque o que significava? Significava uma negação desse modelo estabelecido. Então os nihilistas políticos, certos anarquistas russos, propunham a ruptura com esse jogo. Esse jogo não funciona, não há como mudar esse jogo porque ele é uma farsa, é um jogo de cartas marcadas e não há como vencer nesse jogo. Se você está fora do jogo, você não tem como vencer nesse jogo. Então é preciso romper com esse jogo, é preciso negar esse jogo, é preciso criar um novo modelo. Como eu falei, romper com a hierarquia, e não apenas social, mas também política, econômica, acabar com esse jogo, criar um novo jogo. Então essas pessoas, esses nihilistas políticos, eles não se veem representados no jogo eleitoral. Eles não se veem representados nesse tipo de democracia que existe hoje. Porque, no final das contas, para essas pessoas, são sempre os mesmos grupos, as mesmas forças controlando esse jogo. Muda presidente, muda senador, muda deputado, mas o poder está sempre nas mesmas mãos. Se você parar para pensar, ela é uma posição totalmente legítima. Você não é obrigado a concordar com o jogo. Você não é obrigado a achar que o jogo democrático eleitoral funciona. Você não é obrigado a achar isso. Mas é o jogo que existe. É o jogo que está aí. Se você quiser fazer alguma mudança, que não seja revolucionária, que não seja ruptura, sendo que isso não vai acontecer, possivelmente, se você quiser fazer alguma mudança, você tem que participar do jogo eleitoral. Você tem que votar, escolher os candidatos, se mobilizar, lutar para que quem te representa possa um dia chegar lá no parlamento, no Congresso e poder tomar alguma decisão ou ajudar a tomar alguma decisão a seu benefício. E além disso, você tem pessoas que são apolíticas, né, que simplesmente não gostam de política, não acompanham, acham que é chato pra caramba, que não querem saber, que não entendem o que acontece, que não querem acompanhar, e aí essas pessoas também ou elas nem sequer votam, ou votam errado muitas vezes, né? Votam por intuição, votam porque tem que votar. Eu falo tudo isso porque a entrevista que a Heloísa Helena deu nos leva a esse estágio de pensar quem é que me representa, quem é que eu quero ver lá no Congresso ou na presidência para poder defender meus interesses. E aí que entra essa posição, né, direita-esquerda, ou progressista, ou conservador, ou liberal, ou socialista, porque essas pessoas para as quais você vai depositar sua confiança,
Elas teriam que, em tese pelo menos, repito, teriam que representar os seus valores e aquilo que vai te beneficiar, aquilo que vai avançar as suas pautas, aquilo que vai melhorar a sua vida. E se você vota em alguém que defende uma estrutura hierárquica que te põe na base, sendo que você não vai conseguir galgar esses degraus para poder chegar no topo, aí você tem que pensar, considerar, realmente vale depositar o voto dessa pessoa? Há quem questione o PT nesse sentido. Há quem acha que o PT representa também, e aqui eu falo de grupos de esquerda, que o PT representa os interesses do capital, das elites, dos banqueiros, que, no final das contas, tudo que ele deu para a população mais pobre foi migalhas, ou seja, há quem questione o PT na própria esquerda. Então, sim, você não é obrigado a escolher Lula ou Bolsonaro ou Ciro Gomes ou quem quer que seja. Você não é obrigado a fazer isso, mas é o jogo que se dá e aí você tem que lidar com as opções viáveis e que te pareçam razoáveis. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda. Recomendo que vocês assistam a entrevista da Heloísa Helena, foi bem interessante. Confira na Amazon o meu texto novo, Noites Insones em Madrid, e me diga no comentário o que você pensa. Deixa aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!